Olá, eu me chamo Ricardo e hoje eu vou te apresentar o melhor roguelike que já joguei em toda a minha vida. Bom, roguelike do estilo Survivors, né? Eu sei que o título do vídeo ele é muito chamativo, mas ele tem um motivo bem específico, porque é verdade, o jogo ele é incrível, ele é uma joia sendo lapidada. Não é à toa que eu já tenho atualmente no jogo mais de 96 horas jogadas, estou quase fazendo todas as conquistas dele, e eu não estou nem perto de arranhar. Não, mentira, eu já arranhei tudo que tem nele. Porém, ele é um jogo extremamente divertido. Bom, como qualquer outro roguelike, a mecânica dele é simples, tá? Pra quem não conhece, você vai entrar, você vai escolher seu personagem, vai entrar em um mundo, vai começar a vir muitos inimigos, muitos mesmo. Você vai matando cada um e conforme o tempo passa, esses inimigos vão ficando mais fortes. No caso de Soulstone Survival, depois que você mata um determinado número de inimigos, vai surgir um boss. E quando você mata esse boss, você recebe um cristal e aí o computador ele reinicia. Esse ciclo se repete 5 vezes. Depois que você completou e matou os 5 chefes da fase, você vai no final liberar 2 portais. Um que vai te levar para uma arena, onde deixa cada ciclo mais difícil. Então toda vez que você terminar esse ciclo de matar os 5 bosses, a fase vai reiniciar, ela vai ficar mais difícil, vai te dar mais recompensa. Ou você pode ir no infinito. O que é o infinito? Você vai transitar entre os mapas e fazer a mesma coisa do que da arena. Só que no caso, a fase ela não vai ficar absurdamente difícil. Obviamente ela vai aumentar um pouco o grau de dificuldade, mas ela não vai extrapolar tanto. Esse é o que faz ele se diferenciar. Outra coisa que faz esse jogo se diferenciar é que ele possui 4 armas por personagem, runas, árvore de habilidade global, onde todos os personagens compartilham dela, e ainda existe uma árvore de habilidade exclusiva para cada personagem. Ficou interessado? Eu vou te explicar agora as mecânicas detalhadamente. Bom, conforme você vai jogando o jogo, você vai liberar a forja. A forja, ali você vai poder fazer as armas, e cada arma possui um nível de habilidade única, então ela vai te dar um atributo também. Então cada arma, por exemplo, vai te dar essa arma aqui, vai permitir que você solte um feixe de luz no inimigo, ou vai permitir que você solte um golpe em linha reta, ou faça a terra surgir e aparecer um vulcão. Esses são os níveis da habilidade. Cada personagem e arma tem uma habilidade exclusiva, tá? E essas armas elas têm elementos linkados a ela. O que seriam esses elementos? Podem ser trovão, caos, terra, fogo, escuridão, luz. Então deu para pegar um pouco da ideia. Também tem a natureza, onde você pode invocar animais ou até mesmo aplicar envenenamento. Então cada arma vai ter o seu atributo especial. Além disso, para você fazer essas armas, elas precisam de materiais. Atualmente no jogo são 5 tiers de materiais que vão do comum, incomum, raro, épico e ultimate. Porém, atualmente só são usados 4 desses tiers, porque o jogo ainda se encontra em acesso antecipado, os desenvolvedores estão adicionando as coisas ainda, esse update mais recente adicionou muita coisa. Aparece essa lista de materiais e você vai poder craftar essas armas. Essas armas você só conseguir liberar elas a partir que seu personagem chegue no nível de prestígio. Quando chegar nesse nível de prestígio, você vai liberar para poder fazer elas. Elas vão te dar aumento de status do seu personagem, além das habilidades únicas. Então, esses aumentos de status vão variar desde 15% de aumento de dano em área, 10% de aumento de dano. Então, cada run do seu jogo já vai ser diferente só com a utilização das armas. Além das armas, você vai ter a árvore de habilidade. Primeiro vamos começar com a árvore de habilidade global. A árvore de habilidade global, ela vai te liberar atributos extras, então uma esquiva extra, mais dano, dano em área. Ela vai aumentar esses statusinhos. Depois que você completar ela toda, ela vai te liberar a árvore de habilidade exclusiva do personagem. Essa árvore de habilidade vai te dar, vai te liberar coisas a mais, como por exemplo, runas novas. Então você vai ter acesso a runas novas, seja a runa que vai te dar 1 de vida, mas você vai ganhar
80% de dano. Então, se vai começar a partida, não vai poder aumentar a sua vida, mas ela vai ser 1. Então, tomou um hit, morreu. Em contrapartida, vai te dar muito dano. Além disso, ele vai te liberar também habilidades únicas. Cada personagem possui uma habilidade única. Eu vou exemplificar para vocês. No jogo você tem o cavaleiro. O cavaleiro, além dele andar em cima de um cavalo, que já é incrível por si só, você consegue coletar a alma dos seus inimigos. E o que isso faz? Quando você coleta um número X de alma, você consegue invocar um dos cavaleiros do Apocalipse. E eles vão te ajudar a matar os inimigos. Você podendo invocar até 3 deles. Então você consegue literalmente invocar os 4 cavaleiros. E isso é só o cavaleiro. Vou dar um outro exemplo. Você tem o Pyromante. O Pyromante, você vai, durante a partida, coletando fragmentos de chama e vai aumentando o seu nível de magia. Quando você chega no máximo, você invoca uma fênix e essa fênix vai te ajudar a varrer os inimigos durante o tempo que ela durar. Você ainda não está satisfeito? Ok, eu te dou outro exemplo. Você tem um assassino. O que o assassino faz com a sua habilidade única? Ele vai simplesmente marcar um inimigo no mapa e se você matar aquele inimigo, todo golpe seu vai ser equivalente a um stag. Então você vai dar uma facada nas costas do inimigo e isso te dá dano extra. Ainda não está satisfeito? Você tem um druida. O que o druida faz? Como o próprio nome já diz, você vai aparecer animais no mapa e você consegue recrutar esses animais. E olha, não é qualquer animal não, meu amigo. Ele literalmente consegue invocar um Velociraptor para te ajudar a matar os inimigos. Então, essa mecânica de habilidade exclusiva já deixa tudo por si só. Além disso, ali você vai ter, por exemplo, seu personagem vai já aplicar efeitos como incendiar, sangramento, habilidade sombria. Então isso já é muito bom, isso já dá um gás a mais. No jogo você tem as runas. O que são as runas? As runas vão te liberar modificadores específicos para o seu personagem. Então você consegue ter acesso a elas através das árvores de habilidade ou quando você realiza determinadas conquistas. Liberei um personagem novo, ele vai te liberar uma runa nova. Cheguei a nível 70 de prestígio com ele vai te liberar uma runa nova. Então você consegue ter modificadores específicos. E o que esses modificadores vão fazer? Vão mudar tudo. Então você tem um deles que vai fazer você começar com 1 de vida, não podendo dar upgrade. Eu vou dar um despertinho. Não, você não consegue. Então você vai ficar com 1 de vida a partida toda, mas você vai ter 80% de dano a mais. Você tem 6 slots de habilidade, né, ativas. Você consegue modificar isso. Dessa forma, você consegue abrir mão de 3 para ganhar mais dano. Ou, se você quiser, você pode ter um slot a mais, permitindo você ter 7 itens, 7 habilidades ativas. E essas 7 habilidades, só que a 7º slot só vai dar 15% de dano. Entende como que o jogo ele vai se balanceando? Mas você vai se questionar, ok, eu consigo botar todas as runas no meu personagem? Não. Existe um limitador. Esse limitador ele vai até 10. E aí que entra a sacada do jogo. Você tem que saber gerenciar isso. Dependendo do nível de complexidade e o bônus que a runa te dá, ela vai gastar um número maior. Então tem runa que vai gastar 5 pontos, 4 pontos, tem runa que vai gastar 2 pontos, tem runa que vai gastar 1 ponto. E o que você vai ter que fazer? Gerenciar isso. Você tem 4 slots e você vai ter que ainda gerenciar a quantidade de pontos. Eu não posso sair metendo uma runa de 5, de 4 e ultrapassar o limite. Não, eu tenho que saber gerenciar. E aí faz com que cada run sua, você acabe fazendo ela ser única. Existe apenas um tipo de runa que não gasta ponto, que são runas que modificam pequenos aspectos bobos, como por exemplo, você começa com uma habilidade extra da sua arma, então ao invés de você começar com uma habilidade ativa, você já começa com 2 habilidades ativas. Você pode ter acesso a todas as habilidades de todos os personagens na partida. Então se você está de bárbaro, você pode fazer o seu bárbaro e invocar um raio laser do arcano. Você pode pegar mais minerais, você pode selecionar um tipo de habilidade que só vai aparecer. Eu quero que nas partidas só apareça do tipo sombra. Você consegue aumentar esse índice do RNG. Então isso faz com que o jogo seja único, que ele vai aplicando modificadores e que sua run não seja a mesma, ele não fique enjoativo.
com essas todas mecânicas explicadas, a gente vai se aprofundar mais um pouco no que é o jogo. Então, depois que você terminou a sua primeira run, você finalizou a fase, você vai liberar algumas coisas, que são as runas. Além disso, você vai liberar um modificador de fase. O que é isso? Você vai ter, são 7 níveis. Cada nível vai aumentando a dificuldade da fase, seja, surgir mais inimigos, os inimigos vão dar mais dano, os inimigos vão ter mais vida, os inimigos vão começar a aparecer mais inimigos de elite. Você também tem que vai aparecer um inimigo que ele é uma bombinha. E dependendo da fase, essa bomba varia. Pode ser um inseto, pode ser um esqueletinho com um barril. E ele vai te dar dano. A função dele é de um Cyberman. Ele só vai chegar perto de você e explodir. Então, você também vai liberar uma outra coisa, que é o quê? Dependendo do nível de modificadores, você vai poder liberar materiais a mais. Lembra que eu citei que você precisa de materiais para forjar as armas? É justamente aí que você vai conseguir liberar esses tiers, porque se você bota no tier máximo, você consegue liberar os itens de nível lendário. Se você bota, por exemplo, no nível 3, você consegue liberar os itens de nível épico. Então você consegue, ele vai te adicionando, incentivando a você aumentar o grau de dificuldade, aprender sobre o jogo para você poder evoluindo. E isso é incrível, porque o jogo ele não é difícil, mas também ele é complexo. Se você é um jogador casual que só quer pegar no controle, abrir o jogo e jogar, você vai conseguir usufruir de tudo, porque ele te permite, justamente pela facilidade de ter muitos personagens, muitas habilidades, ele consegue fazer uma run ser extremamente fácil e uma ser extremamente difícil, já que se você é um jogador que nem eu, que gosta de pensar um pouco mais, essas mecânicas mais profundas, elas vão fazer você ficar maravilhado quanto que elas conversam entre si. Então tem habilidade passiva que vai causar o sangramento, que esse sangramento vai poder causar um outro efeito negativo, e você pode liberar, por exemplo, a habilidade de Granguena, que vai fazer o inimigo ficar envenenado. Entende como que o jogo ele vai escalonando e te incentivando a brincar com a mecânica e fazer que você explore realmente essas combinações, entende? Então é tudo muito satisfatório. Ele não tem esse conteúdo, ele não é todo recheado só por ser, só por vender. Muito pelo contrário, ele faz realmente essas mecânicas, esse conteúdo a mais, esse tchan a mais dele funcionar. E realmente, de fato, funciona. Obviamente o jogo ele tá em acesso antecipado, vou repetir isso, então eles estão adicionando muita coisa ainda. Não tem o host completo de personagens, vão ser adicionados mais mapas, mas pelo pouco que ele já tem, nesses já 2 anos de desenvolvimento, já mostra que o jogo é extremamente promissor. Eu fico imaginando quando ele chegar na sua versão final, que nem o Vampire Survivor chegou. Só que diferente do Vampire Survivor, ele sempre está ousando. Então os desenvolvedores lançaram um update mais recente que eles reformularam todas as mecânicas de status passivo. Então eles literalmente lançaram um update que invalidou metade do roteiro desse vídeo, entende? Porque eles viram que aquilo era uma mecânica que estava um pouco ruim, e eu justamente ia criticar isso, e eles mudaram, e agora ela ficou extremamente justa, dando buff para você e dando debuff no inimigo. E isso é incrível, porque eles escutam a comunidade, eles têm um servidor no Discord, você consegue dar sugestões, eles vão pegando esse feedback e esse contato direto com o jogador. Aliás, vou deixar o link do servidor do Discord deles aqui na descrição, juntamente com o link da Steam, para que você possa adquirir o jogo, né? Também o jogo está em português Brasil, então é mais um incentivo para você poder jogar essa obra-prima. E como eu estava falando, ele realmente é um jogo que se propõe a fazer algo novo. Ele não caiu numa mesmice, quer dizer, ele adicionou mecânicas de RPG a um roguelike, e isso é incrível. E ele não faz essas mecânicas estarem lá por estar, como um sistema de inventário, não. Ele realmente pega aquilo tudo que tem no RPG e faz funcionar, e isso é incrível. Esse jogo consegue ser muito mais divertido que muitos jogos AAA da indústria de jogos atualmente. Então, vai lá, jogue um pouco de Soulstone Survivors. Ele tem também uma versão demo, e o jogo de hoje foi Soulstone Survivors.
Caso tenha gostado do vídeo, deixe o like e comente sua opinião ou indicações de jogos que eu posso fazer review. Se quiser ajudar o canal, pode comentar uma receita de bolo, pois isso ajuda mesmo no engajamento, e se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau!